Minha gente, um forte abraço. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena com Pança, o primeiro da temporada 2025. Apoio Cultural Projeto Seja Luz. Hoje estamos recebendo o professor Anselmo Gomes de Moura, profissional de Educação Física, formado pela Universidade Federal de Viçosa, trabalha também com assessoria em projetos esportivos pela empresa Rede Eficiência, 19 anos de formado na área, é o atual diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Viçosa. Professor Anselmo, uma alegria recebê-lo, um prazer estar conosco aqui no programa Na Arena com Pança. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, Pança, a abertura de espaço. Acho que é sempre bom quando uma pessoa como eu estou o diretor agora, né, num cargo público, né, falar com a população, falar com todo mundo o que a gente tem desenvolvido dentro da diretoria de esportes e ter a oportunidade de ter um programa com tanta abertura como o seu, para mim é de muita alegria. Faltou alguma coisa do Anselmo, para quem ainda não conhece o professor Anselmo, que você gostaria de colocar aí? Do ponto de vista profissional, assim, a gente faz muita coisa. Eu tenho 19 anos de formado aqui pela UFV, e nesse meio do caminho, depois de formar, fiz o mestrado, fiz o doutorado aqui também. Já atuei com muitas modalidades diferentes na educação física. Eu trabalhei com corrida, com futebol, com futsal, com tênis, com basquete, com ginástica laboral. Sou professor universitário até o momento, com diversas disciplinas diferentes. Então, dentro da educação física, eu já fiz de tudo um pouquinho. Trabalho como personal trainer ainda, né? Fui coordenador de algumas academias. Então, a gente tem muita história para contar na educação física, então é melhor a gente falar de outras coisas, senão a gente vai ficar falando só disso aqui, vai gastar muito tempo. Legal. Como é que foi para você receber esse convite, né, do prefeito Ângelo Schecker, para ocupar essa pasta do esporte numa cidade importante como Viçosa na área esportiva? Sim. Eu não sou viçosense, né, não nasci aqui, mas já desde que eu vim ingressar na UFV para a graduação, já vão fazer aí 23 anos, fiquei por aqui, me apaixonei pela cidade, gosto da cidade, né? Me casei aqui, né? Minha esposa é daqui, então estou muito à vontade aqui. E aí, quando tive a oportunidade de receber esse convite do prefeito Ângelo Schecker, foi de uma alegria muito grande, porque é alguma forma de eu poder retribuir tudo que a cidade trouxe para mim, né? Tudo que a UFV trouxe para mim, tudo que Viçosa trouxe para mim, todo o conhecimento que eu obtive aqui desde quando eu cheguei dentro da educação física, dentro do esporte, dentro do lazer, é uma forma de eu também retribuir a cidade com esse conhecimento, retornar um pouco do que eu aprendi para que a cidade se desenvolva de alguma forma dentro do esporte e lazer. Então, para mim, é difícil descrever a alegria que porque é realmente uma forma de contribuir para uma cidade que me abraçou, né? E é uma forma de eu também abraçar a cidade. Gente, o Anselmo é da terra do ET, viu? Exatamente. Ele é de Varginha. Não podia deixar de falar isso, né? É verdade. Inclusive, eu morava lá na época que apareceu. Tá? Então, eu estou por dentro da história lá. Mas isso aí tem outro programa que a gente vai falar disso, não? Então, outra história vamos também. fazer um só para falar do ET. Só de causa. Só de causa. Como que você encontrou a cidade assim no aspecto esportivo? Que tipo de cenário já deu para você sentir em Viçosa? Onde você viu carência? Como é que você está vendo esse lado aí? A gente já vai para completar quase 100 dias aí de gestão, né, Pança? E fico feliz, inclusive, que você esteja conosco lá dentro da diretoria, né? É uma pessoa que conhece o esporte de Viçosa de cima a baixo, de baixo a cima. Esse tipo de experiência enriquece muito o que a gente tem para oferecer dentro da prefeitura. Obrigado. Então, o que a gente encontrou até o momento não é um problema de uma gestão só. Eu vejo Viçosa desde que eu cheguei aqui e de relatos antes também, que a gente tem várias carências, né? A principal carência que eu vejo é a estrutura. A gente tem uma carência de estrutura esportiva. Apesar de ter alguns campos de futebol, eu falo de estrutura para o esporte em geral, né? Para outros esportes, né? E até mesmo para o lazer da cidade. Como, por exemplo, você ter a possibilidade de ter parquinho para criança. Tem uma possibilidade de ter praças onde eu possa ter outras atividades além do esporte, né? De lazer mesmo. Então, um desafio grande que a gente tem é essa questão estrutural. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante para tentar melhorar isso nos próximos anos. Que é um desafio também, porque Viçosa, estruturalmente, não é uma cidade das mais organizadas, né? Então, a gente também tem uma carência, vamos fazer uma praça, um parquinho, mas aonde fazer? A gente também tem esse
problema a resolver. Uma outra coisa que eu penso que a gente pode melhorar, né, na nossa gestão é a parte mais, vamos dizer assim, profissional da gestão esportiva. Falando de outras cidades, vendo exemplos de outras cidades que tiveram ao longo do tempo mais sucesso na gestão esportiva, eu vejo que a gente precisa melhorar várias coisas. Vou dar um exemplo do que recentemente eu passei, né? Recentemente eu tive num evento da Subsecretaria de Esportes do Governo de Minas, e lá a gente teve relatos de várias cidades que deram as suas experiências com relação a espaços esportivos, gestão esportiva, projetos esportivos. E eu vejo de várias cidades estar muito à frente de Viçosa por conta desse planejamento. Então, acho que carece um planejamento melhor dentro da diretoria de esportes para que a cidade se desenvolva no esporte e lazer como um todo. Para isso, a gente já tem feito, né, desde o começo da nossa gestão, trabalhar em prol de realizar um plano, que é o Plano Municipal de Esportes. O plano ele é o norte. Então, todo o planejamento esportivo, todo evento esportivo que a gente for fazer, ele tem que, de alguma forma, estar respondendo ao que o plano nos fala lá em cima. Então, pensar o plano é uma coisa importante porque vai envolver não só nós da diretoria, mas envolve toda a população. A criação de um plano não é uma coisa simples, a criação de um plano é uma lei. A gente tem que instituir uma lei municipal para que esse plano não seja só de uma gestão, mas que ele seja um plano quinquenal ou decenal. Ou seja, ele independe de gestão, mas é o norte que Viçosa deveria acontecer esportivamente, de curto, médio e longo prazo. Então, por ser de uma complexidade um pouco maior, demanda um pouco mais de tempo para realizá-lo. Então, as ações que a gente vai fazer para este plano, a gente já iniciou conversando com outras cidades, experiências de outras cidades de fazer o plano, trazendo para a nossa realidade o que pode funcionar e o que não pode funcionar e conversar com a população. Então, a gente tem programado na realização de fóruns com vários atores esportivos da cidade que vão nos ajudar a construir o plano. O plano não é da diretoria, o plano não é do PANSA, o plano não é do Anselmo, o plano é de Viçosa. Então, a gente vai instituir fóruns com os professores de educação física, tanto da rede municipal quanto da rede particular, com os profissionais de educação física que atuam em academias ou em outros locais específicos de atividades esportivas. A gente vai ouvir o esporte universitário aqui dentro do UFV, que tem uma grandiosidade realmente relevante, né? A gente vai ouvir as associações que estão com seus projetos acontecendo, a gente vai ouvir as pessoas que organizam eventos, a gente vai ouvir pessoas que estão participando dos eventos, a gente vai até a Câmara Municipal discutir isso dentro da Câmara Municipal. Então, é um processo que demanda tempo. É uma expectativa que eu tenho para gastar quase um ano inteiro montando esse plano. E esse plano tem que ser baseado na Lei Geral do Esporte e na Lei Pelé, que são as duas leis que a gente tem, por mais que seja incoerente, a gente tem duas leis que regem o esporte no Brasil hoje. A Lei Pelé já de um bom tempo e a Lei Geral do Esporte foi promulgada no ano passado, mas ela tem tanto veto que até hoje ela não foi realmente instituída. É a lei na história do Brasil que tem mais vetos. Você vê como ela é polêmica em alguns pontos. Mas ela é que rege o plano. Então a gente está pegando a legislação vigente, trazendo ela para dentro do nosso conceito, para a nossa realidade e fazer isso acontecer para depois instituir essa curto, médio e longo prazo. Professor, tem uma questão no esporte que eu reputo como uma questão bastante importante, primordial até para desenvolvimento de qualquer projeto, de qualquer ideia esportiva, que é a captação de recursos. Como é que você vê essa parte? Sei que você é conhecedor, né, sabe o caminho para essa captação. Sim. Como é que você vê esse lado aí do processo? A gente tem, não só no esporte, né, mas o exemplo da cultura, a gente também tem essa mesma problemática, né? Ideias, a gente tem muitas, pessoas para fazer, a gente tem também bastante, com boa vontade, mas o recurso é o que mais falta, né? E também esse é um outro desafio que a gente tem dentro da própria prefeitura, né? Então, por exemplo, falando especificamente do caso da prefeitura, a gente tem uma principal fonte de recurso de captação é o ICMS esportivo. Então, um desafio nosso dentro da diretoria é andar com as nossas ações alinhadas ao ICMS esportivo, porque a gente conseguindo comprovar as ações, a gente consegue captar mais recursos via ICMS esportivo. Então, falando de prefeitura, esse seria um ótimo caminho. Mas também tem outros programas e projetos instituídos pelo governo estadual e pelo governo federal
que a gente consiga captar recursos. Vou dar um exemplo, o governo federal agora está dentro do PAC com um edital aberto para a construção de um espaço comunitário esportivo. Esse espaço comunitário, ele tem uma quadra de futebol society, uma quadra de basquete 3x3 e um parquinho. É um projeto já pré-pronto que o governo federal estabelece, que agora, nesse momento, os municípios estão se inscrevendo nesse projeto, informando qual local da cidade seria feito. Então, é um processo seletivo, tem outras partes envolvidas, mas é um exemplo de fomento do governo federal para isso. Então, o Viçosa tem que participar disso. Então, tem os projetos e programas do governo estadual. A gente tem, por exemplo, um projeto do governo estadual chamado Geração Esporte, que é um projeto que fomenta as atividades esportivas de escolinhas, por exemplo. Então, quando for aberto o edital para isso, deve acontecer no meio do ano, o Viçosa tem que participar disso. A gente tem captação de recursos do governo específico para kits de material esportivo para a escola. Quando abrir esse edital, a gente tem que participar disso. Então, a gente tem que estar muito atento com essas fontes, saber da onde eu tiro isso. Porque a captação de recursos é você conhecer editais e pessoas que vão te ajudar com relação a isso. Falando de prefeitura, é assim. Para associações, né, vamos pensar agora não em prefeitura, mas em associações, organizações de sociedade civil ou até outros órgãos que possam receber, então a gente tem que ter uma associação que ande muito na linha, então estatuto regularizado, uma ata de eleição em dia, a diretoria presente, a prestação de contas dessa associação em dia e conhecer editais e as leis de incentivo para conseguir captar o recurso. Então a gente tem que ter um radar diário de todas as formas de captação de recursos que eu tenho, porque é dessa forma que eu consigo um recurso maior, diferente de um patrocínio direto. Eu vou lá numa loja específica e peço um patrocínio num evento meu lá para dar camisa, beleza. Mas é muito pontual, é um valor pequeno, não consegue abarcar todo o meu evento. Mas se eu conheço esses editais, eu conheço essas possibilidades, esse radar está ligado, aí sempre que tiver um edital aberto eu consigo recursos maiores. Essa é a melhor forma de conseguir captar recursos. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa Na Arena com Pança. Eu volto já já com o professor Anselmo, sempre em nome do projeto Seja Luz. Até já. Eleve seu desempenho com a nossa linha de materiais esportivos de alta qualidade. Na Inove Esportes, combinamos tecnologia e inovação para oferecer produtos que impulsionam sua performance. Nossas roupas esportivas são projetadas para máximo conforto e durabilidade. Não importa seu esporte, estamos aqui para equipar você da cabeça aos pés. Inove Esportes, sua excelência esportiva começa aqui. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 329 9814 1002. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Apoio cultural, projeto Seja Luz. Estamos conversando hoje, recebendo com muito orgulho, o professor Anselmo Gomes de Moura. Ele é o atual diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Viçosa. Falávamos sobre captação de recurso. Faltou alguma coisa que precisa ser falado com relação a isso, professor? Acho que é importante na captação de recursos, além daquilo que eu comentei no bloco anterior, a competência para elaborar esses projetos, a competência para não só ter o radar ligado, né, mas o que eu preciso informar para o governo estadual, para o governo federal, ou para uma empresa que queira fazer algum tipo de doação específica de um edital, o que eu preciso informar, qual a linguagem que eu tenho que ter, então isso também é um ponto sensível. Mas assim, a gente tendo pessoas para isso, a coisa costuma andar melhor. Aí depois a gente tem outro perfil de pessoas para executar, aí é outro caminho, mas tendo esse caminho colocado bem feito, a chance é grande. Em Viçosa, na diretoria, hoje a gente tem esse perfil desse caminho das pessoas, tanto para escrever, quanto para executar, quanto para acompanhar. Acredito que a gente esteja bem servido e que a gente, ao longo desse ano, vai conseguir muita coisa. Eu queria te perguntar sobre a questão do futebol especificamente. Nós sabemos que nós vivemos no país do futebol, é a maior demanda, mas, por exemplo, eu vivi dentro do departamento de esportes, que era a nomenclatura anterior, né?
10 anos e 10 anos ouvindo coisa do tipo, o esporte não é só o futebol. Como é que você vê o futebol dentro desse contexto dele como o principal foco do esporte, o carro-chefe do esporte? Ele é o carro-chefe do esporte brasileiro, né? Apesar, por exemplo, de a maior entidade brasileira não estar tão bem no esporte, né? Ter passado por os entreveiros aí meio recentes, é o carro-chefe do esporte brasileiro e é o carro-chefe para você trazer muitas pessoas para dentro do esporte. Viçosa atualmente tem muitos projetos esportivos interessantes acontecendo em diferentes locais. E isso ajuda muito as famílias, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade social, né, a ter uma oportunidade dos seus filhos praticarem uma atividade física, socializar, ter uma oportunidade de aumentar a sua possibilidade de disciplina, melhorar a sua educação. Então, tem uma série de coisas que carrega nisso. Então, se eu tenho uma modalidade que tem esse apelo muito maior, ela passa a ser o carro-chefe, eu tenho que ter um olhar diferente para ela. É óbvio que isso tem que acontecer. E não querendo puxar a sardinha para A ou para B, mas a gente tem isso culturalmente, a gente tem que respeitar a nossa cultura acima de tudo. Então, quando eu falo que a gente tem que trazer um projeto para cá, adequando a nossa realidade, se tem uma realidade nossa que trabalha muito com o futebol, a gente tem que se adequar a ela. Quando as pessoas falam que não é só o futebol, eu concordo com essa frase, mas eu entendo também que a gente tem que dar pesos e medidas específicas para ela. Então, não adianta eu querer dar um peso muito grande para o tênis, sendo que dificilmente eu consigo estabelecer um projeto esportivo de tênis no momento, porque, por exemplo, eu deveria ter quadras para poder aula de tênis. Eu não tenho muitas quadras em Viçosa de tênis abertas, públicas. Na verdade, eu não tenho nenhuma quadra pública para isso. Mas o futebol tem vários campos que podem receber atividades tanto públicas quanto privadas, mas fazer eventos maiores. Então, trazer gente para o esporte é a principal frase. Antes de falar se é o esporte A, B ou C, é trazer as pessoas para o esporte. É aproximar as pessoas do esporte. Esse é o ponto principal. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um chamariz maior para o futebol, eu trago para dentro do futebol. Aí eu quero falar de outros esportes. Eu posso utilizar essa escolinha de futebol que tem de chamariz e apresentar, num outro momento, dentro dessa mesma escolinha, um outro esporte. Eu posso falar de outro esporte, trazer dentro da própria aula de futebol da escolinha, fazer atividades esportivas diferentes que estejam relacionadas ao futebol. E aí eu posso crescer em popularidade de algum outro esporte. Mas é claro que ele é o carro-chefe e a gente tem que respeitar a cultura da nossa cidade, assim como acontece, né? Então, eu vejo que a gente tem que fazer essas duas coisas. Tem que pensar, sim, que mais esporte tem que ser experienciado pelas pessoas e oportunizado para as pessoas, mas aquele que é o carro-chefe acaba recebendo um pouco mais de atenção, principalmente por trazer mais pessoas. Já que o objetivo nosso é trazer pessoas para perto, eu acabo trazendo elas na modalidade que chama atenção mais para elas. Eu vejo dessa forma. E procurar visionar também a vocação do atleta, né? Porque não é todo mundo que tem vocação para o futebol. Às vezes até gosta, mas é melhor em outra modalidade, né? Uma vez eu estava no projeto esportivo aqui em Viçosa, e aí uma pessoa que estava assistindo lá comigo lá o treinamento comentou comigo: "Tá vendo aquele menino ali?" Aí estava o menino lá, no jogo. Não era os melhores dos jogadores. Aliás, de longe ele era o melhor dos jogadores. Aí ele falou assim: "Aquele menino é muito inteligente. Aquele menino tem um quê de informática." Ele falou comigo que já sabe fazer até site. Quer dizer, é um menino de 12 anos que não tem habilidade nenhuma para o futebol, mas gosta. Ótimo, está lá no momento dele, espalha a cabeça, conversa, socializa, disciplina, educa, ótimo. Mas será que eu não consigo aliar esse projeto de futebol com alguma outra coisa, como a informática, para desenvolver a potencialidade dele? Será que não é esse projeto que pode oportunizar ele para isso? Do que eu ter que fazer duas coisas separadas, tipo uma aula de futebol separada, uma aula de informática separada. Será que eu não consigo juntar essas duas coisas? Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir aproximar ele mais rapidamente dessa habilidade dele, sem deixar de ofertar para ele uma área de lazer. O futebol para ele passa a ser um momento de lazer. Tá lá porque ele gosta, ele se sente bem, por mais que ele não tenha habilidade para isso, pode treinar, melhorar um pouquinho, mas não é a coisa que ele vai ser para o resto da vida. Vai ser sempre um lazer para ele. A coisa que vai fazer com que ele se desenvolva profissionalmente é outra coisa. Quem sabe a gente consegue fazer em vários projetos nossos, né? Ter esse olhar inicialmente, né? Para ver o que é essa habilidade que esse menino, a competência que ele tem para fazer alguma coisa, como é que eu consigo desenvolver isso e usar o esporte como um ganchinho para que isso aconteça. Então, acho que é importante pensar sobre isso. Programa Bolsa Atleta. A gente tem, dentro do ICMS esportivo,
aqui de Minas Gerais, uma série de tópicos, como se fosse um roteiro que a cidade deveria fazer para garantir que ela está ofertando a maior possibilidade possível para a população experienciar esporte e lazer. Então tem vários pontos ali, tem o futebol é um deles, pontua muito bem com relação a isso. Os projetos e programas para a terceira idade pontua, o xadrez pontua, a gente tem vários tipos de pontuações. Um delas também é a Bolsa Atleta e a Bolsa Técnico. Várias cidades mineiras têm uma Bolsa Atleta e uma Bolsa Técnico municipal. A gente tem Bolsa Atleta e Bolsa Técnico estadual, o governo do estado oferece isso. A gente tem Bolsa Atleta e Bolsa Técnico federal, tem nos 3 âmbitos. O que a gente não tem em Viçosa, diferente de outras cidades mineiras, a gente não tem uma Bolsa Atleta municipal, que também é uma lei. Então é uma lei que é instituída pela Câmara Municipal, que a gente vai fomentar atividades esportivas de atletas ou de técnicos, seja de nível amador ou seja de nível profissional. É possível fazer das duas coisas. Até o momento, Viçosa não tem essa lei, então o apoio para os atletas, ele é feito, eu não vou dizer de uma forma aleatória, mas de uma maneira menos organizada. Como é que funcionava antes? A pessoa se inscrevia, antigamente a diretoria de esporte, o departamento de esporte estava ligado à Secretaria de Cultura, né? Então a pessoa se inscrevia lá num link e pedia lá o auxílio para participar de um campeonato de jiu-jitsu, para dar um exemplo. E aí a secretaria decidia sim ou não se ia ajudar, né? Tudo bem, funcionava relativamente bem, apoiou muita gente, ótimo, mas eu vi algumas falhas no processo no sentido, mas por que ajudou o A e não ajudou o B? Ou por que 2 pessoas que foram para o mesmo evento receberam valores diferentes? Quer dizer, há algumas incoerências. Então, o que é a nossa expectativa? É tornar mais transparente o processo. Por que eu vou ajudar alguém ou não vou ajudar alguém? Por que a diretoria de esporte vai ajudar um esporte X e não vai ajudar o outro esporte? A lei te dá essa transparência. Ela define quem pode ser ajudado, como pode ser ajudado e com que valor pode ser ajudado. E é um auxílio que pode ser possível não só para um evento. A gente pode também fomentar um atleta ao longo do ano. Uma bolsa para ele ir treinar ao longo do tempo, não só para ir competir. Então, o que a gente tem feito nesse primeiro momento? A gente tem feito um estudo técnico orçamentário para saber quanto a prefeitura tem de verba para utilizar com este apoio. Em cima desse valor orçamentário, a gente estipula percentuais para quem eu posso ajudar. Eu posso ajudar atletas de futebol, de basquete, de modalidades diversas, eu posso ajudar técnicos de modalidades diversas e eu posso utilizar também para eventos de modalidades diversas. A gente, depois que fizer esse estudo, a gente está nesse momento, na criação dessa lei, nesse momento, e a gente vai encaminhar posteriormente para a Câmara Municipal para que seja discutido lá dentro esse projeto de lei. Assim que for instituído, se Deus quiser, a Câmara também quiser, a gente faz isso o mais rápido possível, a gente abre um edital. E esse edital é público, ou seja, qualquer pessoa de Viçosa que seja um praticante amador ou profissional que se enquadre no que está no edital, poderá se inscrever para receber esse recurso. E aí depois é feita uma análise desses pedidos, né? E esse recurso é liberado dentro da proposta técnica orçamentária que a gente tem. Então torna o processo mais transparente, todo mundo pode participar, todo mundo pode requerer desde que esteja alinhado, entendendo as regras do jogo. No edital são as regras do jogo para receber ou não receber recurso. E aí a gente consegue tornar o processo mais liso. Segunda coisa, se a gente consegue estipular isso, ter a lei aprovada e ter alguém ou algumas pessoas ou técnicos que são financiados pela lei, a gente reporta isso ao sistema de ICMS esportivo e uma parte desse valor retorna do governo para o município. Então eu posso, ao longo do tempo, por exemplo, uma expectativa é aumentar esse valor de projeção para os atletas, para os técnicos. Então a lei se autoalimenta. E aí eu consigo ter mais apoio, mais atletas envolvidos, mais bolsas, né, mais oportunidades. Essa é a expectativa que a gente tem aí com esse tipo de fomento. Professor, nós estamos chegando à reta final do nosso programa aqui, é muito rápido, né? É. Mas eu gostaria que antes das suas considerações finais, você falasse o seguinte: você foi muito bem aceito dentro da prefeitura, tudo que a gente ouve são coisas positivas, né?
e sobre a sua competência, o seu dinamismo, a sua facilidade de liderar também, eu tenho presenciado isso. Eu queria saber de você como que foram os seus contatos com o Ângelo. Eu sei que você já esteve com ele algumas vezes, né? Como é que você viu o Ângelo para o esporte? Porque o Ângelo, ele, né, quer que aconteça, às vezes muito rápido e tal, ele é assim, né? Mas como que você viu o prefeito de Viçosa, né, com relação ao esporte? Ele foi sempre muito aberto, desde o primeiro momento onde ele fez o convite para que eu participasse da diretoria, né? E muito empolgado com o esporte. O fato dele ter, durante a transição, né, junto com a sua equipe, definido que o esporte sairia da Secretaria de Cultura, iria para dentro da Secretaria de Educação, para que a gente tivesse mais possibilidades, mais oportunidades de recurso, eu acho que foi uma saída acertada. Tem se mostrado acertada até o momento, né? Então acredito que vai continuar sendo. E é uma pessoa que está muito disposta a fazer o esporte crescer em Viçosa. Então, ele consegue dar ideias importantes, ele consegue me ajudar a tomar decisões estratégicas para a cidade, né? Sempre que eu tenho uma dúvida de onde fazer um projeto, de onde trazer essa atividade, com quem eu falo, ele é muito dinâmico e muito rápido em me responder. Então, agradeço aqui publicamente não só o convite, mas todo o dinamismo que ele tem ajudado a gente dentro da diretoria de esporte. E já deixou claro desde o começo e tem cumprido isso, né? O que ele puder fazer para que o esporte lazer Viçosa se desenvolva, ele vai fazer. E ele tem realmente cumprido com isso. Eu tenho sentido nisso em todas as vezes que eu converso com ele. E isso me dá uma segurança muito grande, né? Porque me dá uma autonomia muito grande de começar a pensar junto com a equipe, né? Eu, você e toda a nossa equipe, que a gente consiga realmente estipular formas de planejamento e de execução, né? Porque não se vai planejar sem executar, tem que executar, formas de execução que sejam benéficas para toda a população. Então, eu acredito que a liderança dele faz muito bem para a prefeitura, né? Ele começou essa gestão assim, acelerado. Algumas pessoas até assustaram com relação a isso, né? Mas eu trabalho muito nesse ritmo acelerado, sempre trabalhei também, então em todos os lugares que eu trabalho também a gente acelera bastante para poder fazer as coisas acontecerem. E eu acredito que essa velocidade com que ele tem levado as coisas, né, tem impulsionado a gente também a ser mais veloz em fazer as coisas acontecerem. Nem sempre no serviço público a gente acontece na velocidade que a gente gostaria, porque a gente entende que existe uma série de processos para aprovação de determinadas coisas. Mas dentro da possibilidade que a gente tem feito na maior rapidez possível, dinamismo possível. E eu acredito que vai funcionar muito bem, eu acredito que está começando muito bem. Essa aceitação que eu tenho, eu entendo que é um primeiro momento, que eu também tenho uma responsabilidade muito grande com isso. Eu compreendo totalmente a responsabilidade que eu tenho em conseguir fazer acontecer tudo o que há de expectativa com relação ao meu trabalho. Então, eu espero que realmente, com a equipe que eu tenho, eu possa trazer isso realmente para o fato, para a execução e não só para a expectativa, né? E acredito que, pelo que eu estou vendo no Andar da Carruagem, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Mas é claro que muito importante que tem nesse meio do caminho, não só o apoio do Ângelo, o apoio da secretária Márcia, do subsecretário Wallace, de você, da Ana Paula, do Cleiton, do Marlon, de toda a nossa equipe lá, que a gente tem o apoio da população. A população tem que colaborar muito com a gente, né? E colaborar, eu falo, em nos ajudar a pensar eventos, nos ajudar com as opiniões dos eventos que a gente faz, dar proposição de eventos, quando realizar o evento, participar de uma maneira educada, respeitosa, competitiva sim, mas num nível de respeito maior, num de respeito grande, né? Para que todo mundo saia do evento feliz, contente, satisfeito, né? Então a gente precisa que todo mundo esteja no mesmo barco. Nós somos um só, no final das contas, né? A gente às vezes pensa a gente como meio separado, mas todas as minhas ações reverberam em você, reverberam em todo mundo que está aqui na sala. E se a gente conseguir pensar como um só, a gente consegue fazer os eventos, as atividades esportivas e a nossa vida fluir melhor. Espero que a gente consiga fazer isso lá dentro da diretoria. Legal. Muito feliz de contar com você aqui. Logicamente que o nosso programa é pequeno para a gente conversar tudo que é necessário, mas nós vamos voltar com você aqui, né, para a gente ir falando sobre o esporte, tá, né, que é bacana, né? Daqui a pouco as coisas começam a fluir, começam a acontecer e nós, né, traremos você com as informações boas aqui para a comunidade viçosense. Muito obrigado, né? E até uma próxima. Agradeço a oportunidade, Pança. Espero voltar, sim, com boas notícias. A gente falou muito de planejamento aqui, voltar com notícias de execução, o que a gente
já está fazendo, o que a gente pode fazer ainda mais. Estou aberto aí para novas possibilidades aí com você. Obrigado. E vamos agendar num outro programa, num outro momento, para você contar a história do ET de Varginha. Abraço, professor. Obrigado. Obrigado. Minha gente, forte abraço. Estamos chegando ao final do nosso programa na Arena com Pança. Até a próxima sexta-feira. Grande abraço.